Qual é a quantidade de óleo que você utiliza para preparar a comida da sua família? Da panela um ou da panela 2? Talvez, olhando dessa forma, podemos achar excessivo, mas vou te contar que pode ser muito comum que isso aconteça. A panela um, nós estamos medindo a quantidade de óleo através, por exemplo, de uma colher de sopa, que é uma quantidade que é possível fazer um arroz também muito saboroso. Enquanto na panela 2, sabe o que acontece? É quando a gente pega o óleo e apenas esguicha ele na panela, formando aquela camada levemente na sua superfície. E então, quando a gente vira essa panela, a gente consegue visualizar o quanto de óleo tem ali, em comparação com aquilo que seria mais adequado, nós vemos essa diferença entre essas duas quantidades. Então, o que eu quero te trazer é que é muito importante a gente visualizar isso de uma forma muito clara e objetiva. Eu sou a nutricionista Michele. Nesse vídeo, eu quero compartilhar com você, de uma forma visual, as porções que são consideradas mais adequadas e também as quantidades de calorias, de gorduras e ainda assim de açúcares inseridos em alguns alimentos. Então, nessa imagem, eu quero te mostrar que é possível fazer um arroz soltinho, muito saboroso, mas com uma quantidade de óleo adequada. É possível ter uma quantidade de gordura que seja considerada natural, saudável para os alimentos, sem prejudicar a saúde de todos. Então, vamos começar a notar a quantidade de óleo que estamos colocando na nossa comida? É importante você medir, então faça essa medição e comece a ajustar essas porções. Se necessário for, opte por panelas que sejam antiaderentes e que vão facilitar o seu preparo, sem estar colocando uma quantidade aumentada de óleo. Isso vai impactar no consumo de calorias, ou seja, vai evitar que os familiares fiquem aumentando de peso. Isso também é muito importante, falando do modo de preparo de uma alimentação saudável. Então, a comida, ela pode ser gostosa e com pouca gordura. Talvez a gente tenha essa impressão de que para a comida ficar muito gostosa ou mais gostosa, a gente precisa colocar mais óleo. E não precisa ser dessa forma, mostrando assim nessa imagem, e você vai passo a passo, de forma gradual, fazendo essa modificação nas preparações da sua casa. Em seguida, eu quero mostrar uma imagem mostrando a diferença do conteúdo de gorduras de, por exemplo, um pão francês, um pão de queijo na terceira fileira de uma coxinha frita em imersão. Essas bolinhas que estão nesses pratos de baixo representam a quantidade de gordura de cada um deles. Então, perceba a diferença de gorduras entre um pão francês, que tem 1 grama de gordura, em comparação a um pão de queijo, uma unidade, tem 10 gramas de gordura, e uma coxinha frita com 13 gramas de gordura. Na coxinha, a gordura está presente no óleo, que é feito por fritura em imersão, enquanto no pão de queijo está presente no queijo. São propostas diferentes, mas que têm um conteúdo de óleo aumentado. E o que eu quero mostrar com essa imagem é que a frequência maior do consumo de alimentos que tenham uma menor quantidade de gordura deve ser do pão francês, por exemplo, para os lanches da tarde, para ainda assim um evento que é necessário comer algum lanche intermediário, opte então pelo pão francês. Além do pão francês tem uma maior contribuição na saciedade do que um pão de queijo. Talvez o pão de queijo comeríamos 2, ou ainda assim a coxinha, talvez comeríamos uma segunda opção de um salgado. Então, dessa forma a gente consegue visualizar o conteúdo de gorduras e então pensar em opções mais saudáveis. Eu sei que quando eu venho aqui falar com você a respeito das escolhas alimentares mais saudáveis, você acha interessante, você pensa, mas quando você vê, a história é outra, não é verdade? Então, de uma forma bem visual, nós somos impactados de uma forma diferente. Então, com clareza, eu quero trazer a respeito de que, com maior frequência, vamos optar por aqueles alimentos que têm uma menor quantidade de gordura e deixar os alimentos que têm uma maior quantidade de gordura com uma menor frequência, ou seja, para de vez em quando. Nessa outra imagem, está representando a quantidade de gorduras presente em um prato completo, por exemplo, com arroz, feijão, uma carne vermelha, ainda assim uma salada, essa salada temperada.
E isso em conteúdo de gordura, representado por 12 gramas, equivale a um pedaço de pizza. E o que essa imagem está mostrando para gente? Em que, se a gente for comer só um pedaço de pizza, talvez a gente vai repetir, comer 2, 3 ou ainda mais. E isso em conteúdo de gordura, a gente pode estar comendo o dobro, o triplo ou ainda mais dessa quantidade de gordura proveniente num volume pequeno de alimento, que é a pizza. A gente pode, então, substituir essa opção para comer um volume aumentado, um prato bem completo, que vai dar muito mais saciedade e, além disso, vai ter nutrientes de verdade presentes ali, tendo uma proteína, tendo nas fibras, tendo também ali na parte dos legumes, trazendo assim uma qualidade para a alimentação. Esse exemplo clássico é aquela pizza congelada que fica lá no congelador, que acaba, às vezes, sendo a opção de janta de muitos. E não apenas um pedaço, mas talvez 2, 3, e isso repetidas vezes, repetidos jantares, isso pode aumentar o consumo de gordura ao longo da semana, do mês e do ano. É diferente, por exemplo, que quando nos programamos para ir numa pizzaria de qualidade e vamos aproveitar esse momento, né, comendo sim, essa opção desse prato que ela é bem queridinha pelos brasileiros. Então são propostas diferentes. Eu preciso saber quando colocar essas opções e qual deve ser a base da minha alimentação, uma alimentação mais saudável. Nessa outra imagem, está representando na primeira fileira o prato que nós acabamos de ver, com 12 gramas de gordura, enquanto no segundo prato está representando aqui uma combinação de um arroz branco com um pedaço de lasanha, uma porção de batata frita, um ovo frito em imersão e uma carne que tem aquela gordura aparente, uma gordura lateral. Representando, então, o quanto de gordura está presente neste prato. Então, esse prato tem 52 gramas de gordura. O que eu quero mostrar é que o modo de preparo pode impactar e muito na escolha, no valor calórico daquele prato. Se a gente substituir essa batata frita pela batata assada, já estamos reduzindo o conteúdo de gordura. Se substituirmos esse ovo frito em imersão por um ovo que vai ser feito na frigideira antiaderente com uma quantidade bem pequena do óleo para fazer o preparo, também já vamos estar reduzindo. Ainda assim, é importante retirar a gordura da carne, já reduzimos e muito conteúdo de gordura, e deixando talvez aquele pedaço ali com conteúdo maior de gordura proveniente da lasanha, que é um almoço, talvez um almoço de domingo, por exemplo. Então, podemos pensar dessa forma que o modo de preparo pode impactar na quantidade de gordura. Essa gordura aparente da carne também, principalmente para quem tem colesterol aumentado, deve ser feita a retirada dessa gordura e deixando então algumas opções que têm uma quantidade de gordura, por exemplo, queijo, algumas preparações que você opte, mas de escolhas mais conscientes e vendo, né, de uma forma bem objetiva que isso pode trazer um contraste muito grande quando comparado a um prato que é completo com arroz, feijão e salada e legumes, que é dito como um balanço proporcional para uma alimentação saudável, ou seja, energeticamente é mais adequado para assim ter um melhor prognóstico da saúde. Aqui está representando que em uma taça de sorvete existe 26 gramas de gordura, mas no sorvete não tem açúcar, tem gordura também, principalmente nessas marcas mais em contas, que aumentam essa quantidade de gordura e por isso que deixa o sorvete ainda mais barato. E pode ter sim uma quantidade aumentada de gordura. Então perceba que não somente em fontes que a gente vê que tem óleo, que é fritura, mas também em industrializados em geral, como o sorvete, que facilmente a gente pode ingerir num passeio no shopping, por exemplo, de domingo. Ressaltando assim que é interessante que se deixe para de vez em quando e saiba que existe um conteúdo aumentado de gordura. Outra forma de pensar também é na porção. Por que pensar de uma forma que eu não vou estar com tanta fome e reduzir a quantidade dessa porção? E assim é uma escolha mais consciente, principalmente para quem está buscando emagrecimento. Em seguida,
Vamos ver figuras a respeito de escolhas diárias ao longo de um ano. Então, quer dizer que pequenas escolhas, quando repetidas todos os dias ao longo de um ano, pode contribuir para um consumo excessivo, por exemplo, de açúcar. Então, aqui está representando de que se 2 latas de refrigerante forem ingeridas todos os dias ao longo de um ano, estaríamos ingerindo 22 quilos de gordura, 22 pacotinhos de açúcar refinado. Ou seja, esse açúcar está inserido numa latinha que não percebemos a quantidade, mas ao longo de um ano estamos ingerindo tudo isso. Não quer dizer que a gente não vá tomar refrigerante, mas quer dizer que eu tenho que ter a consciência de quanto produtos industrializados podem contribuir para a minha ingestão de açúcar, de gordura, de sal, para eu ter essa consciência e então equilibrar essas escolhas. Eu posso, ao invés de tomar 2 latas por dia, tomar uma lata a cada 2 dias, dia sim, dia não, final de semana. Isso vai depender da quantidade de energia que você vai estar ingerindo por dia, do seu planejamento alimentar. E então, essa imagem é para trazer bem de forma visual como é possível ter um consumo aumentado de açúcar sem perceber. Assim como no suco de caixinha. Esse suco de caixinha, ele é industrializado e ele tem açúcar. Então, se 2 caixinhas de 250 ml forem ingeridas ao longo de um ano, também são ingeridos 22 quilos de açúcar. É uma quantidade muito grande. Então, substitua sucos de caixinha por sucos naturais. Aqui está representando quando as calorias consumidas diariamente são excessivas. Por exemplo, nós temos uma quantidade de calorias que a gente precisa no nosso dia a dia para trabalhar, para estudar, para fazer nossas atividades diárias, e precisamos dessa quantidade que é individual para cada um. Cada um tem uma quantidade de energia específica. Mas, se elas forem excessivas, ou seja, eu como mais do que eu gasto, isso pode, ao longo do tempo, contribuir para o aumento de peso e aumento da gordura do corpo, gordura corporal. Se esse excesso de consumo vir através do refrigerante, essa imagem está representando que se eu consumir 2 latinhas a mais do que eu deveria no meu dia a dia, de caloria em relação às calorias adequadas para mim diariamente, isso pode contribuir ao longo de um ano para um aumento de 11 quilos. Que isso quer dizer que eu preciso ajustar a minha alimentação, seja a base, ver aonde eu posso colocar esse refrigerante, ou onde eu preciso retirar esse refrigerante, ou qual a frequência que não vai contribuir para o aumento de peso. Então, é possível sim, se essas calorias aumentarem, consumir todos os dias 2 latinhas por causa da quantidade de açúcar e de calorias, contribuir para o aumento de peso. E essa imagem, eu sei que é impactante, mas é a forma de pensar que ela está trazendo para a gente que pequenas escolhas diárias podem, ao longo de um ano, impactar com aumento de, por exemplo, mais de 10 quilos, 11 quilos. Ainda assim, dentro de um mês, se todos os dias forem consumidos um excesso de calorias que vem através de uma lata de refrigerante, de 3 bolachas recheadas, 2 bombons e algumas balas, isso pode, ao longo de um mês, acarretar no aumento de 2 quilos. Novamente, pode ser que a base da alimentação esteja desajustada e precisamos ver também. Só que é muito mais fácil a gente consumir essas calorias e não ver o quanto que elas têm desses produtos industrializados, que são altamente, densamente energéticos. Tem muita caloria no pequeno volume que a gente consome com muita facilidade. E essa imagem também, ela vem trazer um impacto em que essa proporção de doces ao longo de um dia, que é possível através de episódios de uma qualidade bem baixa da alimentação, através de episódios de compulsão alimentar, ou ainda aquelas beliscadas, ou ainda assim as acordadas na madrugada para comer, ao longo de um dia, isso pode ser sim ingerido, principalmente quando falamos de algumas questões emocionais, que ressaltam a importância do trabalho com os outros profissionais da saúde também, para a gente junto poder ajudar em relação a esse consumo. Essa imagem está representando que
essas porções de doces consumidas repetidas vezes ao longo de um ano podem acarretar no aumento de 20 quilos. E quando passou o ano, talvez no ano novo, em janeiro, quando a gente vai fazer aquelas metas, vou emagrecer, é lá que a gente percebe que o peso foi aumentando gradualmente. E quando a gente para refletir aonde está, é essa imagem que quer trazer que é possível estar presente através desses doces, repetidas vezes ao longo de um dia, acarretando no ano o aumento de 20 quilos. E, por fim, vamos trazer algumas imagens de que comer bem é possível fazendo boas escolhas. Eu gosto muito dessa imagem particularmente, em que aqui está representado o total de calorias provenientes desse pacotinho de salgadinho. Isso equivale em calorias a um prato completo com arroz, feijão, carne, salada, legumes, ainda assim com um copo de suco de laranja e uma porção de frutas, de saladas de frutas. Então perceba que é a mesma quantidade de calorias, mas muito diferente em qualidade nutricional. Enquanto um vai ter proteínas, vai ter nutrientes, vitaminas, minerais, fibras e uma saciedade muito maior, que talvez é bastante coisa até para comer, isso facilmente seria ingerido através de um pacotinho. E de um pacotinho a gente talvez nem ficaria tão saciado, percebendo a diferença da qualidade nutricional e também das calorias. Ou seja, é muito mais fácil ingerir mais calorias através dos pacotes. É essa a ideia que eu quero trazer para você com essas imagens. Essa outra imagem está representando a quantidade que tem de calorias em um pacote de micro-ondas de pipoca, e isso equivale a 2 pães e meio. Então, perceba que facilmente a gente pode ingerir um pacote de micro-ondas, e isso equivale a um conteúdo aumentado de carboidratos, como 2 pães e meio. Nessa outra imagem está representando o quê? Um fast food bem tradicional, numa opção de lanche, batata e refrigerante, equivalem a calorias a um pratão completo de arroz, feijão, aqui um frango, opções de salada, suco de fruta e ainda uma maçã. Então, perceba a diferença. A quantidade de nutrientes que tem um e a ausência de nutrientes que tem outro. A quantidade dessa qualidade nutricional, o que tem um e a ausência no outro, e qual também vai dar mais saciedade. Essa outra imagem, a gente fica bem impactado por causa do visual, né? Enquanto um pedaço de bolo recheado com essas lascas de chocolate por cima, um pedaço pequeno relativamente, equivalem em calorias a um prato, aqui representado, que tem várias porções de frutas. Então, equivale a uma banana, uma laranja, uma porção de uva, ainda assim 4 morangos e um kiwi. Então, perceba a diferença de calorias e que essas frutas, na verdade, a gente consumiria ao longo de um dia, porque consumir só de uma vez talvez nem daria. Então, perceba que ao longo do dia esse conteúdo de calorias poderia estar distribuído do que eu comer apenas naquele momento uma opção de uma sobremesa que é altamente, densamente energética. E o que fazer? Prefira, então, substitua no dia a dia essas opções por frutas, por porções de frutas. E ainda assim, tem essas opções de frutas como sobremesa. Você pode espalhar ao longo do dia e deixe com menor frequência essas opções, esses doces que não vão dar tanta saciedade, principalmente isoladamente. Prefira, talvez, depois daquelas refeições completas, deixe para de vez em quando, ou opte por fazer sobremesas mais saudáveis que vão ter menos calorias. Essa também é uma imagem muito interessante, que uma coxinha frita tem uma quantidade de calorias equivalente a um lanche natural completo, junto com um suco de frutas. Então, perceba a diferença e com certeza a gente fica muito mais saciado com esse lanche com suco de fruta do que apenas uma coxinha frita. Vendo então que talvez a gente não comeria só uma coxinha, a gente comeria mais. E isso aumentaria, dobraria a quantidade de calorias ingeridas. E assim eu quero encerrar este vídeo trazendo uma mensagem muito importante,
Eu não gosto dessa imagem que está aqui representada agora, porque esse é um pensamento errôneo que a gente tem, em que a visão de uma alimentação saudável, ela tem que ser dicotômica, ou seja, ou eu tô na dieta, que é o verdinho, só tenho que comer coisa verde, ou eu não estou na dieta, que parece que alimentação também é só fast food, não é dessa forma. Então, é mais interessante a gente pensar que o melhor é a comida do dia a dia. Quer dizer que a base da minha alimentação deve ser saudável, com uma frequência maior dos alimentos saudáveis, escolhas conscientes que vão me trazer saciedade, mas que também não vão aumentar o meu consumo de calorias ao longo do mês, ao longo do ano, para que isso não leve a um aumento do peso. Então, se o peso está aumentando, quer dizer que o consumo está em algumas refeições, em alguns momentos, e através dessas imagens, facilmente a gente percebe que poucas escolhas podem acarretar em muitas calorias. E então a gente vai fazendo esses ajustes, e o principal é ter a comida do dia a dia de uma forma mais saudável. O brasileiro, ele é muito privilegiado as suas diversas regiões do país, porque a gente tem uma base muito interessante, que é o próprio pão francês, um leite, um cafezinho, um pedaço de bolo, um arroz, feijão, carne e ovo, e a parte das saladas, variedade de frutas e legumes que a gente tem disponível de qualidade para a gente. É essa comida do dia a dia que vai fazer a diferença, sendo uma alimentação saudável e pensando então no modo de preparo, na quantidade de óleo que é utilizado, na quantidade de açúcar que é utilizado e também desestimulando o consumo exagerado desses produtos industrializados e deixando para de vez em quando e fazendo outras opções que sejam saudáveis e que não abrem mão do prazer. Espero ter ajudado com este conteúdo bem visual. Eu, particularmente, eu gosto muito. Esse é um trabalho de mestrado aqui da USP, que a gente muito utilizou e ainda utiliza, e que possa ter contribuído de uma forma bem visual, porque quando a gente vê, a história é outra, né? Então, que seja realmente, que faça a diferença para você, para sua família, através dessa consciência que podemos trazer através dessas imagens na alimentação do dia a dia. E deixo aqui um grande abraço da Nutri.